A carta, curso de iniciação à astrologia psicológica, um livro de João Medeiros. Introdução. E se houver uma carta, um mapa secreto que nos indique os desafios do nosso interior, bem como os nossos tesouros e grandes oportunidades de realização na vida? E se esse diagrama corresponder ao nosso retrato enquanto seres absolutamente lindos, brilhantes e divinos? Essa carta existe e está completamente ao nosso dispor se num ato mágico e corajoso a quisermos descobrir e abrir como um pergaminho secreto de civilizações perdidas. Ela indica-nos o nosso roteiro sagrado enquanto seres plenos de consciência, felicidade e poder interior. Verdadeiros deuses. Será assim tão estranho acreditar que somos seres especiais com o propósito de reconhecer e viver em pleno essa condição divina e mágica? E que é possível encontrar o código cósmico da nossa história pessoal e entender melhor o papel luminoso que viemos desempenhar no mundo? A nossa estrutura psicológica está espelhada no grande palco cósmico do nosso nascimento. É o código da criação, um mapa que nos pode conduzir ao tesouro. É por incrível que nos pareça a carta astrológica de nascimento. A carta é como um manual de instruções para a autoconsciência e felicidade pessoal. Uma mensagem muito especial que nos é dirigida pelas invisíveis forças do universo. Será que aceita receber também o privilégio? Da minha parte será um prazer partilhar consigo o que sei sobre a sua arquitetura estelar e divindade pessoal. Ao longo deste livro vão-lhe ser dadas diferentes perspectivas da constituição divina do ser humano, do ciclo de vida em fases de 7 anos, do ciclo da consciência e da constituição da carta na sua totalidade, o mapa astrológico. Neste sentido, vamos mostrar os significados interpretativos dos planetas, dos signos e das casas, que são as áreas de vida. Para além disso, iremos integrar todas estas componentes, relacionar a consciência com a felicidade e entender como funcionam os centros energéticos do corpo humano. No final, analisaremos 12 personalidades famosas à luz dos conceitos apresentados. Espero que desfrute e que esta aventura o ajude ainda mais na descoberta e expressão do seu tesouro pessoal. Todo o ser humano é uma luz, um tesouro, um Deus a percorrer uma viagem heroica de iluminação. Que realize todos os sonhos a que tem direito e todos que ainda nem sonhou estarem ao seu alcance. Que seja infinitamente feliz. Obrigado. Como ler este livro? Poderá ler este livro de 3 formas diferentes e igualmente válidas, de acordo com a sua vontade e interesse. Ir diretamente aos capítulos que mais lhe interessam, como por exemplo o dos 12 signos. Ler o livro por ordem sequencial, sabendo que os primeiros capítulos são mais genéricos e os últimos mais avançados. Ler o livro inteiro e fazer os exercícios propostos ao longo dos capítulos. Esta última é a forma de leitura que recomendo porque é a mais divertida e a que lhe garante uma maior autoanálise, definição de ações e, no limite, mais qualidade de vida. Lembre-se que este livro é um manual de instruções para a felicidade e que requer ação da sua parte. Acompanhe-o com uma caneta ou lápis.
Preencha os exercícios que irão surgir a partir do capítulo 2. Divirta-se durante o percurso. Boa viagem. Capítulo 1. A questão espiritual. Porque o homem sábio olha para o espaço e percebe que não há dimensões limitadas. Lao Tse. O enigma da vida. A dimensão da nossa felicidade pode depender do tamanho das nossas perguntas e da atitude que temos perante o enigma da vida. A descoberta do tesouro de autoconsciência divina começa com as questões absolutamente fundamentais que todos já nos colocamos pelo menos uma vez. Porque estou aqui? Haverá algo mais para além do que os meus olhos veem? Serei especial? Confesso que até aos meus 23 anos não tinha respostas. Tive uma educação cristã, pela qual estou imensamente grato, mas insuficiente para uma mente demasiado curiosa e um coração muito jovem. As questões eram complexas, vastas como o universo e, obviamente, difícil de resolução. Por isso a minha atitude foi, até certo ponto, de pragmatismo e aceitação da situação. Corri o risco de passar o meu tempo à procura de respostas impossíveis, esquecendo o que era mesmo essencial: viver a própria vida de forma mais feliz possível. Ainda hoje penso que isto é o que muitas pessoas fazem, e com toda a legitimidade. Afinal de contas, como dizia Fernando Pessoa, há metafísica bastante em não pensar em nada. Há pessoas que são felizes e realizadas sem se debaterem com questões filosóficas ou espirituais. Vivem simplesmente. E isso faz sentido. Correr, amar, brincar sem nada questionar. A realidade, porém, é que a maioria das pessoas tem necessidade de um conforto espiritual, de uma consciência maior sobre a estrada que percorre. É mais fácil lidar com momentos de infortúnio, como separações ou perdas, quando temos uma noção mais ampla da vida. É mais fácil também motivar-nos para as oportunidades quando cremos na nossa natureza e propósito divino. O psicólogo Carl Jung foi dos primeiros investigadores a constatar uma grande diferença na evolução terapêutica e longevidade entre pacientes com algum tipo de fé e pacientes ateus. E hoje em dia são inúmeras as experiências que comprovam a importância do otimismo e das crenças no tratamento e na cura de doenças. No início do século XXI, os investigadores Dan Zular e Ian Marshall lançaram o conceito de inteligência espiritual, analisando as provas científicas da sua existência, a área de Deus no cérebro e formas de a desenvolver. Segundo eles, ter um grau elevado de inteligência espiritual não significa de todo ser religioso ou ter algum tipo de fanatismo. Bem pelo contrário, implica flexibilidade de caráter, capacidade para encontrar soluções, um pensamento independente de convenções, uma procura incessante de respostas, atitude positiva e corajosa, elevada autoconsciência e capacidade de ser holístico, vendo a interdependência entre todas as coisas. A inteligência espiritual ajuda-nos, por exemplo, a desenvolver uma voz da consciência permanente que analisa escolhas de vida e distingue as atitudes certas das erradas, em benefício da felicidade pessoal. De um maior consenso sobre as questões existenciais depende também a sobrevivência da humanidade no presente. Mas será mesmo possível que tenham respostas objetivas? Será que algum dia se poderá provar a existência de uma inteligência superior criadora? Deus, a natureza espiritual do ser humano, um plano cósmico de criação?
parece-me que estamos perto dessa evidência. A ciência evolui e começa a descodificar os mistérios da vida, aproximando-os dos princípios dos grandes filosofias antigas, a matéria, a energia. O observador influencia a experiência. Existem profundas memórias no inconsciente de cada ser humano. Para os mais céticos, apenas provas experimentais serão válidas. Para os mais crédulos, toda a realidade prova a existência divina, sendo desnecessárias explicações. Mas por algum motivo temos dois hemisférios cerebrais. Precisamos simultaneamente de razão e coração na abordagem a estes temas. Qualquer uma das vias isolada estará incompleta. No meu caso, formei-me numa via matemática no plano académico e fui criado com valores solidários no plano familiar. Não basta que me digam que o amor é tudo e que somos todos um. Mas também não aceito que me digam que o ser humano é apenas um conjunto de átomos e que tudo nasceu do Big Bang por um acaso. É uma visão que carece de profundidade sobre a magia da existência. Pessoalmente, acredito na possibilidade de uma civilização abençoada por valores de respeito, abundância, criatividade, amor e felicidade infinita. Acredito no poder divino de cada ser humano, já o constatei por experiência própria e pelos milhares de pessoas que conheci por via do meu trabalho como consultor e terapeuta. O potencial de transcendência pessoal existe mesmo, se quisermos abrir os olhos e perceber que, afinal, as respostas sobre o mistério da vida estão ao nosso alcance. Cada pessoa pode e deve ser um Deus aqui, hoje, agora. Seremos seres limitados ou potencialmente ilimitados? Será a espiritualidade mesmo necessária para uma maior felicidade? Como nos podemos expandir espiritualmente? Ouvimos falar muitas vezes que o ser humano normal apenas utiliza uma parte ínfima do seu cérebro. Como seria então se usássemos a totalidade das nossas funções cerebrais? Iríamos certamente desenvolver capacidades excepcionais para além de termos melhor raciocínio lógico e memória. Os conceitos que hoje designamos como QI, inteligência racional, QE, inteligência emocional, e como mencionado anteriormente, QS, inteligência espiritual, estariam na sua plenitude. Seríamos uma mistura entre Da Vinci, Mozart e Cristo. Estudos de neurocientistas americanos que identificaram padrões cerebrais associados à felicidade classificaram o monge tibetano Matthieu Ricard como o homem mais feliz do mundo. Matthieu era um investigador doutorado em engenharia molecular, até que a partir de certa altura, em prol de uma grande bem-estar interior, abraçou totalmente os ensinamentos budistas e a prática intensiva de meditação. Mas será que a felicidade suprema estará mesmo diretamente ligada a um sentido de espiritualidade ou à prática meditativa? Num plano imediato, o ser humano tem uma série de necessidades mais ou menos basilares que devem estar preenchidas para que se sinta feliz. Saúde, alimentação, habitação, família, entre muitas outras coisas. E a espiritualidade poderia ser encarada como uma necessidade supérflua, mas não é. A espiritualidade é absolutamente essencial para a nossa estabilidade psicológica e cada vez mais importante num mundo em mudança, onde se torna urgente renovar as referências de ordem e liderança.
Durante séculos coube à religião o papel de preencher as nossas necessidades espirituais. Progressivamente, a ciência assumiu-se como reveladora da verdade cósmica, mas também ela entrou em contradições e vazios de explicação. Os antigos diziam que no meio está a virtude. Devemos procurar este ponto de encontro, integrando todos os argumentos com espírito crítico, sem nada excluir à partida, citando Jesus, sendo prudentes como a serpente e simples como a pomba. Mais do que uma crença sobrenatural, a espiritualidade deve ser encarada como uma visão estratégica do ser humano, envolvido no seu sistema social e em equilíbrio psicológico. Não é tanto uma questão de escolha, mas uma necessidade de maior consciência individual e de transcendência coletiva, em que cada atitude fará a diferença. Diria que o encontro com a fé se dá a 3 níveis: fé em si próprio, autoconfiança; fé no próximo, empatia e amor; e fé no universo, que também poderemos designar como gratidão e respeito ecológico. Para seu próprio bem e para o bem do ambiente envolvente, é a altura de cada ser humano deixar as trevas do medo, inveja ou frustração, assumindo a responsabilidade e o imenso prazer de ser absolutamente divino. De viver a felicidade para além do que achava ser possível, de ultrapassar de forma olímpica os seus limiares de realização e sentir-se brilhante e poderoso como um sol. Em tudo, vitalidade, trabalho, família, amor. A sociedade será mais feliz e saudável se cada pessoa descobrir o seu tesouro e viver em plenitude. A espiritualidade começa com a autoadmiração e aceitação da grandiosidade divina interior. Esse é o primeiro passo e, como em qualquer viagem, o mais importante. Encontro com a astrologia. Para expandirmos a nossa autoconsciência, felicidade e espiritualidade, vários caminhos estão ao nosso dispor. A astrologia é sem dúvida uma via tão útil quanto extraordinária. Certo dia, uma afirmação curiosa do género: ele nasceu no início de abril e por isso é naturalmente impulsivo. Pouco sabia sobre signos e quis informar-me para poder argumentar melhor com os outros. Segui o princípio de não negar, à partida, uma ciência que desconhecia. Na realidade, sempre fui apaixonado pela matemática e tirei um curso de economia exigente. Depois da universidade, comecei a trabalhar em estatística, a minha área de especialidade, onde identificava correlações entre fatores aparentemente dissociados. O exemplo de uma correlação é a comparação entre a temperatura verificada em determinado dia de verão e o número de bebidas frescas compradas. Neste caso, é fácil entender que existe uma correlação entre o calor que gera sede e o número de bebidas ingeridas. Através de análises de dados e ensaios de hipóteses, é possível verificar matematicamente esta correspondência. É um pouco assim que se constrói muita ciência atual, identificando possíveis correlações e depois testando-as na prática até se chegar a uma verdade. Por tudo isto, procurei entender melhor a correlação entre época de nascimento e personalidade. Encontrei um livro chamado Cosmopsicologia, de Michel Gauquelin, um estatístico francês. Posso dizer que foi nesse ponto que se iniciou a minha revolução de consciência. Após recolher a data e a hora de nascimento de milhares de celebridades, o autor demonstrava um inegável rigor estatístico, a correlação significativa entre a posição de determinados planetas no momento do nascimento e as respectivas profissões.
Por exemplo, Marte no ponto alto do céu, associada aos desportistas. Júpiter, no caso de políticos. A Lua, a poetas e escritores. E assim por diante. E agora, como explicas isto? Porque se a ligação entre bebidas e calor é óbvia, o mesmo não se passa com a relação entre astros e personalidade. Saber que o ciclo da Lua tem ligação ao ciclo menstrual das mulheres e à ovulação animal não implica necessariamente que a posição de Saturno lá longe tenha algo a ver com o meu trabalho aqui. Mergulhei rapidamente na leitura de uma série de livros, uns mais científicos, outros mais filosóficos, e como num terremoto interno, toda a concepção que tinha da vida se alterou radicalmente. Senti-me como se fosse um cego que de repente começou a ver. Anos de escuridão deram lugar a um mundo completamente novo e colorido. Percebi melhor quem sou, como os outros são e como a vida é. Percebi que existe uma proposta de evolução mais ou menos pré-definida à nascença e que cada ser tem mesmo uma missão. Estava maravilhado e boquiaberto, como provavelmente muitos outros que por vias diferentes chegaram à mesma conclusão. Tinha finalmente despertado do meu adormecimento. E quando pela primeira vez olhei para a minha carta astrológica, reconheci intuitivamente, sem quase nada saber da matéria, estar perante o meu autorretrato enquanto alma. Foi impossível não me comover. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? A resposta estava ali, nas palmas das minhas mãos. A minha cartografia cósmica. A carta celeste é um retrato extraordinário do nosso ser, dos nossos dons, desafios e grandes oportunidades de vida, revelando também dinâmicas da nossa formação desde a infância. O estudo da carta ajudou-me a reconhecer os meus dons, em particular a empatia, a intuição e a capacidade de ouvir, típicos de um ascendente peixes. Percebi também que herdara da minha mãe a capacidade de admirar o lado mais positivo dos outros, que uma das minhas grandes lições é aprender a ser um adulto brincalhão e que para isso a vida me deu um grande professor, o meu pai. Entre outras conclusões, percebi que estava talhado para trabalhar por conta própria, ser independente das instituições e amar o meu trabalho, e que não era sensato viver da minha vocação de astrólogo e terapeuta antes de a estruturar melhor durante 4 anos. Reconheci também a minha sombra ainda a ser limpa, particularmente no campo afetivo, e que se deveu em parte a uma adolescência complexada. A astrologia ajudou-me a não ter medo das pessoas, a entendê-las no seu íntimo e a apaixonar-me intensamente. Assim, integrando cada vez mais o sentido de princípios como o karma e a reencarnação, converti-me a uma via alternativa ao meu meio plenamente convicto. Encontrei a fé. Hoje considero que esta é a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida. Com a experiência aprendi que existem muitos caminhos para a autoconsciência e a realização pessoal, como a psicoterapia, o coaching, o desporto e a meditação, entre outros, que são complementares entre si. Mas poucos são tão completos como o diálogo direto com o universo que revela a nossa essência cósmica e os nossos maiores tesouros, já encontrados ou por conquistar.
O mapa celeste é como a planta de uma cidade, um guia que nos mostra onde estão os museus, restaurantes, hotéis, mas não nos obriga a decidir por nenhum deles, mostrando muitos lugares fabulosos que não sabíamos sequer que existiam em nós. Na prática, a carta ajuda-nos a perceber onde estão as nossas maiores riquezas e como lá chegar, quem somos e como poderemos ser mais felizes. A carta astrológica de nascimento de cada pessoa é o seu bilhete de identidade cósmico e o guia para a sua felicidade, tanto em termos pessoais como profissionais. Ao longo deste livro irá perceber, com a ajuda preciosa da astrologia, entre outras coisas, quais são as suas melhores qualidades e quais as áreas de vida onde deverá ser excepcional, potenciando ao máximo a sua felicidade. Destino e livre-arbítrio. As implicações da ciência cósmica à astrologia são inúmeras e levantam questões importantes. Como podem os planetas influenciar-nos? Duas pessoas nascidas no mesmo dia têm o mesmo caminho? Afinal, existe destino ou temos plena liberdade de escolher o rumo da nossa vida? Ao conhecer melhor as pessoas enquanto terapeutas ou como observadores atentos, percebemos que as correlações astrológicas são mesmo reais. Em média, uma pessoa nascida no fim de julho, que popularmente designamos como sendo de Leão, independentemente do país em que nasceu e da idade, tem características de alegria, calor e expressividade mais desenvolvidas do que a generalidade das pessoas nascidas noutra época qualquer do ano. Do ponto de vista do senso comum, poderemos encontrar algum sentido porque a energia da Terra no meio do verão será globalmente mais quente e expandida, pelo que pessoas nascidas nessa época partilharão destas qualidades energéticas como se houvesse um mecanismo de identidade associado. Mas como é possível? Se o bebê é tão sensível, faz sentido que o primeiro momento em que se expõe ao exterior e em que recebe com violência uma imensa carga de estímulos energéticos de vária ordem, será um marco na atitude que desenvolve perante a vida. Essa é, aliás, a versão de muitas correntes da psicologia moderna.